coração. Senhor Deus, muito obrigado pela rica oportunidade que tu nos permites, depois de quase um mês, um pouco mais de um mês, regressarmos com as nossas aulas. Dado ao fato que estivemos numa situação de saúde bem delicada, mas a tua boa mão, por grande misericórdia, tem nos ajudado a passar por cima, a superar e a recuperar. Continua conosco, nos ajudando a vencermos situações que ainda não foram superadas. Ajuda os meus irmãos também, guardando as suas famílias, as suas vidas, protegendo-os destas muitas ondas de enfermidade, de contaminações, gripes. Estamos vivendo, de fato, os últimos dias e a tendência é piorar e muito, mas que a tua boa mão use de misericórdia em trazer proteção e saúde às nossas vidas e às nossas famílias. Entregamos esta aula aos teus cuidados. Senhor, fala à mente, ao coração de cada aluno, dá despertamento, aumenta a sede. Eu sei que muitos aqui têm sede, são dedicados, a maioria. Não deixa, Senhor Deus, que possam perder esta oportunidade. É uma matéria difícil e exige um pouco mais. Minha oração é esta: Espírito Santo, ilumina-me a mim para transmitir, saber como melhor transmitir, para que cada coração alcance esse ensino e que cada mente se abra da tua parte para receber esta matéria. Difícil, mas eu sei que tu podes. O que eu não posso, tu podes fazer na mente e no coração de cada aluno. Muito obrigado. Ajuda-nos em tudo. Entregamos esta aula de Grego 1 para louvor e glória do teu nome. Oramos agradecidos no bendito nome de Jesus. Amém. E amém. Perfeito. Ok. Alguns alunos aqui estão no stand-by. Irmã Lúcia já está entrando. Perfeito. Paz do Senhor, feliz Paz ano do Senhor. todos. Amém. Recíproca é verdadeira a todos. Irmão Washington, quando puder ficar visível, por favor, faça essa bondade e gentileza. Tá bom? Bom, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, graça e paz, shalom, prazer ter todos. Gostei, irmão José Carlos, dessa sua montagem. Irmão José Carlos é top. Tecnologia, inovação, é com ela. Vocês estão vendo? Ele está dentro de uma televisãozinha dos anos 70, 80. Isso aí é José Carlos de Souza. Não tem ninguém igual. Como diz minha sogra, né? Não tem igual. Parabéns. Fez uma inovação, uma diferença. Sempre tem um aluno que vai fazer uma interessante diferença. E hoje está aí. Parabéns. Meus irmãos, deixa eu tomar um tempinho de 3 a 4 minutos com vocês, é só título de orientação e toda orientação é necessária, sobretudo com esta matéria. Eu creio que seria desnecessário falar, mas prefiro falar para não ficar com a minha consciência pesada. O curso bacharel em teologia, acredito que a maioria já tem percebido, não é um curso básico, e muito menos um curso médio. Ele é um curso que vai exigir, e exige naturalmente, pelo teor. Alguém está com um eco por aí. Se possível, se puder tirar o eco, agradeço, senão vai ficar difícil falar e até mesmo os alunos participarem. Agradeço. Bom, como eu estava dizendo, o curso bacharel em teologia, por sua própria natureza, é um curso que exige. Não temos como colocar o sol para tapar a peneira para tapar o sol. Entende? Então, eu peço, por favor, um redobrado cuidado, um redobrado carinho da parte dos irmãos nesta matéria, que para alguns aqui é a última, mas eu sei que, infelizmente, por ser a última, não para todos, mas para alguns vai ser a última, ela pode travar, ela pode bloquear alguns alunos, né? Não vou entrar em pormenores, porque não é apropriado fazê-lo aqui na tela, de forma pública, mas alguns alunos, infelizmente, não entregaram. Não vou entrar em detalhes, por favor, é uma questão ética. Mas alguns alunos não entregaram o seu trabalho de introdução ao grego e
infelizmente, saíram, pelo menos de momento, prejudicados. Quero ajudá-los a partir do momento que eles se manifestem, né? Porque eles sabem que não entregaram e, consequentemente, ficou um vazio. E com este Esse é o vazio não. trabalho 1 que o senhor está falando, né? Não, o trabalho de introdução ao grego, isso, o trabalho 1, exato, trabalho 1, não o trabalho 2, que ainda tive que esticar a data para o dia 31 deste mês, trabalho 1. Trabalho 1, praticamente todos entregados, com exceção, não vou entrar em detalhes, repito, não vou fazer isso por ética, por respeito que eu tenho a todos, por igual, mas alguns alunos, não muitos, não entregaram, eles têm consciência que não entregaram e, consequentemente, por enquanto, estão no prejuízo. Mas eu vou esperar com que eles se manifestem, porque eu quero ajudá-los, né? Não quero que ninguém fique para trás. Se alguém ficar para trás, é por escolha própria, não por escolha minha, pessoal, porque eu não quero isso, não desejo isso e não vou trabalhar para que isso aconteça. Agora, é aquela coisa, a livre escolha está na mão do aluno. Alguém está me entendendo o que eu estou colocando, gente? Desculpa, tá? Várias vezes eu vou perguntar se alguém está me entendendo, porque eventualmente alguém pode não estar me entendendo, aí pedir com que eu traduza em outras palavras. Não, pode acontecer isso. Pode ser que as minhas palavras não sejam simples o bastante para alcançar o seu entendimento. Então, estou procurando ser o mais prático, mais simples, o mais objetivo, o menos prolixo possível. Então, esta matéria de grego 1 vai exigir um pouquinho mais. Não estou aqui assustando a ninguém. Vai exigir muita leitura e revisão. Ah, pastor, eu não estou acostumado a fazer muita leitura. Então, eu não posso fazer muito por você. Por isso que eu estou tendo essa conversa rapidinho aqui com vocês. Esta matéria de grego 1 vai exigir muita leitura. Se você já lia uma proporção X na outra matéria, introdução ao grego, nesta 2 vezes mais, tá? Vou precisar de muita atenção. Quando surgir uma dúvida, você tem que imediatamente já colocar sua dúvida ou aqui no ar ou no meu privado, através de um vídeo curtinho, de um áudio, de uma mensagem de texto, tá? Quando surgir a dúvida, por favor, imediatamente eu peço, por favor, lance a sua dúvida, porque não pode o aluno carregar dúvidas. Se carregar, paciência, eu não vou me responsabilizar por futuros prejuízos e, repito, por alguns alunos que, infelizmente, não porque eu queira, é porque a matéria em si, ela é difícil e ela tem a capacidade de travar, e vai travar, infelizmente, alguns alunos. Mas a partir do momento que tomarmos juntos algumas providências, algumas precauções, entende? Não vai, a gente vai aliviar o peso, né? Que essa matéria, ela é uma matéria que vai exigir um pouco mais, né? Um pouquinho mais. Mas primeira recomendação, redobre o seu tempo de leitura. Segunda recomendação, se você não está habituado a assistir os vídeos, porque nenhum aluno é obrigado, tá bom? Nenhum aluno aqui é obrigado a assistir as aulas que ficam gravadas e o link a gente posta lá no grupo. Mas a minha recomendação, você segue se quiser, que você assista os vídeos, se não de toda a aula, mas daquelas partes que você ficou mais na dúvida, tá bom? Alguém está me entendendo? Sim ou não? Alguém está me entendendo? Isso, mas entenda isso aqui, não é obrigação você assistir, mas eu estou recomendando, porque eu sei que se você assistir, vai dar um reforço na compreensão, vai clarear um pouco mais, perfeito? Terceira recomendação e última, procure fazer todos os exercícios, mesmo que você faça errado, todos os exercícios que a gente colocar. A gente vai colocar uma sequência de exercícios que estão lá no fim da apostila e vamos corrigir imediatamente na aula seguinte. Além de você fazer esses exercícios, procure fazer anotações de tudo aquilo que você tem mais dificuldade na compreensão desta matéria, porque a gente vai tirar em cada aula uma espécie de um tempinho de 10 minutos para tirar dúvidas, ok? Isso vai ser muito importante. Então, não vai ser hoje, mas a partir da próxima aula, nós vamos separar quase que no finalzinho 10 minutos para tirar
dúvidas. Se, por exemplo, hoje, se você já começar a ter as suas dúvidas, ó, anote. Eu estou com dúvida nisso, dúvida nisso, dúvida nisso, dúvida nisso. Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos ou até de todos. Alguém me entende, está me entendendo? Se você não está habituado a fazer anotações, por favor, faça. É para o bem, para o benefício, não apenas de um só aluno, mas a dúvida deste aluno pode representar a dúvida de 3, de 4 ou de todo o grupo. Eu quero facilitar o máximo possível. Eu não vou abaixar o nível eu não vou baixar de jeito nenhum. Alguém, não aqui do grupo, né, me sugeriu, pastor, porque o senhor não abaixa os níveis dos cursos. Como é que é? Como é que é? Repete. Porque o senhor não abaixa. Está pesado. Não, o que é isso, irmão? Fazer com que a nossa escola, que está lutando para ter excelência, abaixar o nível, então a gente tem que parar de vez. Que a questão aqui não se trata de abaixar o nível, se trata de ajudar a cada um de vocês a se adaptar ao nível. Para isso vai ter que ter esforço de todos os lados. Eu vou aumentar o meu esforço e vocês também vão aumentar o esforço de vocês. Deus nem precisa, que Ele já está fazendo tudo em nosso favor. Amém, irmãos? Estamos de acordo com isso ou não? Estamos de acordo? Isso, eu quero trabalhar de acordo com você, porque se não haver acordo, vai ser bem difícil. E aí, lá na frente, se algum aluno ficar parado no meio do caminho, não conseguir avançar, tiver que repetir a matéria, por favor, não me responsabilize. Eu estou me esforçando o máximo para ninguém me responsabilizar, porque eu sei exatamente aonde eu falho, aonde eu fracasso e aonde eu tropeço. E Deus me tem dado graça, não porque eu seja melhor do que ninguém, em reconhecer, errei. E eu não tenho problema de dizer que errei, fracassei, não fiz como eu devia fazer ou como Deus me ordenou a fazer, entendeu? Eu não tenho problema para reconhecer que eu falhei, fracassei, tropecei e que deixei algo ou muito a desejar. Amém? Então, eu vou continuar me esforçando ao máximo para que Deus seja glorificado e que vocês possam se adaptar à dinâmica. Muito Pastor, bem. pergunta. Eu postei essa Bíblia aí, Novo Testamento interlinear, grego-português. O que o senhor acha dela? Excelente. Eu a Cara tenho. demais aqui, pastor. Sabe qual que é o preço dela? Sim, sim. $525. Sim, senhora, mas depois eu vou postar um segredinho para a senhora e depois para o grupo todo. Tem uma forma de conseguir ela mais barata. O Ok. problema é o seguinte, deixa eu resumir em poucas palavras para a gente já entrar na aula. Materiais dessa natureza, em português, são muito caros, Muito pouco. lamentavelmente. São muito caros, seja no Brasil, seja aqui. Aqui, Mas eu vou postar o que eu comprei, infelizmente não é em em inglês, português. em inglês, E você não vai tem. acreditar. É $20. 20 Eu comprei dólares. de 70. Vou postar aqui para o senhor. Quer ver? $20. Ou seja, todo o material de grego hebraico em inglês sempre vai ser mais barato. Em Muito barato. português é caríssimo, é caríssimo. É uma pena, porque precisamos de um material de qualidade, mas em português é muito caro. Ao menos que alguns dos irmãos estejam indo ao Brasil. Essa eu tenho. Isso, ela é fantástica. Mas Vou as ver que a letrinhas são letrinha dela é pequena demais, isso, pastor. pequenininha, pequenininha, eu Quase me tenho, pequenininha, mata, quase me pequenininha. mata. Eu uso lupa, eu uso uma lupa de 20 e aí me É, ajuda. pô, mas com essa, eu vou precisar de uma, porque É grandona, uma de 20, assim, fica é, desse tamanhão. eu vou Certo, meus comprar irmãos? uma Deixa aqui então, lupinha. agora vamos passar para a aula, presta atenção. Se você observar na página 10 em diante, por favor, na apostila, todos abram comigo na apostila na página 10. Vamos trabalhar por capítulos. Não adianta, por exemplo, eu gastar aqui 1h45 como um desesperado, entendeu? Colocando 2, 3 capítulos que não vai funcionar na cabeça de vocês. Alguém está me entendendo? Então, nós vamos mastigar um capítulo por aula. Eu já mandei lá no grupo a cronologia da duração das aulas. Alguém já viu lá? Eu já fiz a postagem. Dia 26 de fevereiro fechamos esta matéria. 26 vão ser 8 aulas seguidas. Não terá trabalho, será prova, uma prova de 12 questões, todas baseadas em cima
dos exercícios que a gente vai trabalhar cada aula a partir da próxima, não hoje, tá? Hoje a gente vai dar abertura, introdução da matéria, então a partir da próxima aula, já no finalzinho, hoje eu já vou dar os exercícios que vocês terão. O aluno que não fizer, vou deixar adiantado, não se assusta não, vai sair num prejuízo enorme, porque vai haver uma necessidade assim, cronometrada, assídua, de você fazer os exercícios, porque a cada aula nós vamos corrigir um a um, e o aluno que não fizer vai ficar, claro, no ar, vai ficar perdido na poeira, certo? Então, nós vamos trabalhar, então, com cada aula um capítulo. Então, vamos lá. Então, o capítulo 3, vamos trabalhar com a aula de hoje. Vamos dedicar todo esse capítulo à aula de hoje. O capítulo 4, então, nós temos aqui 3, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar certinho. Certinho. Então, para cada capítulo, certo, vai ser uma aula. Pastor, mas e aqueles capítulos mais extensos? Você vai ver que aí vai ter capítulos enormes, que vão ter de 2 a 3 páginas ou até mais. A gente vai resumir, trabalhar com o mais importante. Agora, os capítulos que são mais curtinhos, como... Presta atenção, me acompanha, por favor. Se você não me acompanhar, vai ficar perdido. O capítulo 3 ele é pequeno, estão me acompanhando. Ele tem a página 10, página 11, página 12. Não é pequeno? Sim. O capítulo 4, ele já é um pouquinho maior, ele tem uma página a mais, certo? O capítulo 5, ele também é pequeno. O capítulo 6, ele é razoável. Vamos lá, o capítulo 7, esse é maior, ele é bem mais extenso. Tá? Estão me acompanhando? O capítulo 7 ele é mais extenso. O capítulo 8 já é razoável. O 9 ele é razoável e o 10 ele é basicamente vocabulário. Então, nós vamos ter 2 capítulos um pouquinho grandes. Esses maiores que vocês vão detectar aí, a gente vai resumir só o mais importante, nada mais, tá? E os demais capítulos a gente vai desenvolver um máximo para ficar ó, a coisa bem mastigada, eu quero ter certeza que todos nós vamos sair da aula com o capítulo o mais mastigado possível. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Isso. E mesmo assim, se algum aluno ainda, porque é um direito, né, que cabe ao aluno, perdurar as dúvidas, anote. Por favor, se você não é habituado a anotar dúvidas, pega o papel, tá aí. Caderninho de dúvidas, anote todas as suas dúvidas e lança para mim no meu privado do WhatsApp, ou por escrito, ou por um curto áudio, ou por um curto vídeo. Você não pode ficar com essa dúvida. Se ficar com essa dúvida, I'm very sorry, não posso te ajudar, certo? Vamos lá. Capítulo 3, sistema de escrita e acentuação no grego bíblico. Então, hoje nós vamos dedicar essa aula a conhecer o sistema de escrita que já aprendemos no grego, na introdução do grego bíblico, e vamos agora entrar nesse ponto que é delicado. Pode ser até um pouquinho chato, mas vai exigir o quê? Memorização. Ih, pastor, agora pegou. Por quê? É o meu fraco, memorização, mas vai ter que se tornar o teu forte. Se você não se esforçar, o que você considera que é fraco, a tua memorização, vai ser o seu calcanhar de Aquiles. E aí, o que eu faço? Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe motivar, eu vou lhe dar os caminhos, mas a sua parte o irmão vai ter que fazer, a irmã vai ter que fazer. Eu não posso entrar dentro da sua cabeça e potencializar a sua memória. Mas a memória é fraca, eu não tenho boa memorização. Por isso que, você lembra, no comecinho eu acabei de falar? Eu disse o seguinte, aumente a sua capacidade de leitura, o seu tempo de leitura. Coloque mais foco, mais atenção. Vamos lá, então. Estamos aqui no capítulo 3. Todos estão comigo no capítulo 3? Eu tenho certeza que todos estão na mesma página comigo. Isto, capítulo 3. O que você lê aí? Aqui, ó. O que está escrito aqui? Vamos lá. Ó.
Qualquer um pode abrir o áudio e me explicar. O que é isso aqui? O que você me explica? O que está escrito aí? Aí tem Alfa e umas ômega. letrinhas, alfa e ômega. Perfeito. O que significa isso, alfa e ômega? Princípio e fim. Só A isso? primeira letra é a última letra do alfabeto grego. Excelente. Essa é a resposta. A primeira e a última letra do alfabeto. Não que o irmão José Carlos tenha falado errado. Ele falou a aplicação bíblica, a pessoa de Jesus. Mas nós estamos estudando grego. Então, quando você vê, ó, o A é a primeira letra, alfa, e essa ferradurinha, A, que é o ômega, a última letra do alfabeto grego. Agora, no meio tem uma inscrição. Isso aqui é uma inscrição, não é uma declaração. É um nome, já estou dando a pista. Que nome é esse? Acredito que na altura do campeonato, vocês que já fizeram vários exercícios, já vão identificar que nome é esse. Pastor, a apostila o senhor já enviou já? Já? Eu não recebi a minha. Aqui, ó. É a mesma. Exatamente a mesma. Não recebeu a Oh, the sua? same. Ok. É a mesma. Se o irmão prestar atenção aqui, ó, presta atenção. Leia aqui. Essa apostila serve para as duas matérias: Introdução ao Grego e Grego 1. Qual a página mesmo, por favor? 10, capítulo 3. Ninguém está conseguindo, só a irmã Ruth que está ali, ó, descendo a ladeira com a neve e tudo, mas está descendo. Ela Ainda tá é descendo. difícil, viu, pastor? Ela está descendo a ladeira, mas está descendo. Só ela, gente, por favor, vocês já identificaram as letras do alfabeto grego. No momento que vocês identificaram, aí vocês vão descobrir que nome é esse. A menos que esteja muito enganado, aí o negócio vai ficar estranho. Irmãos, com mais razão, vocês vão ter que redobrar a leitura. Não é Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia! Louvado, Jesus exaltado, Cristo. bendito, glorificado, exaltado Glória a seja o Deus. nome dele. Aleluia, 75 né? pontos para a senhora, só por causa disso. Amém. Espero quando Seu- eu precisar, pastor, esses pontos estejam aí. Pode ter absoluta certeza que o céu e a terra têm distância e que Luiz Como é que Prestes lê isso aí, começa com pastor? LPMF. Moinhos do Irmã, trigo. seu esforço foi tanto, só foi descer. Estou vendo a irmã Ruth lá dentro de uma prancha de surf no meio da neve. Olá, eu vou conseguir, Jesus É o Cristo. Espírito Santo alumiando o cérebro, viu? Porque Ai, 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 eu tenho ai. dificuldade como todo mundo. Mas Como é eu que só lê, lembro de uma pastor? modéstia que me assombra. Quando eu crescer, eu tenho que ter 1% da sua modéstia. Só 1%, Olha, tô feliz da pastor, eu vou vida. ser sincera para o senhor. Se eu conseguir aprender até o final desse mês aí, até fevereiro, alguma coisinha vai ser bom, porque é muito difícil. Eu acredito que os irmãos pensam como eu. Assimilar, porque às vezes eu consigo ler a palavra e aí lá tem a tradução diferente, não é? Jesus Cristo. Agora, como seria a pronúncia no grego? Alguém consegue pronunciar as duas palavras? Aí são duas palavras, né? Jesus Cristo em grego, mas alguém consegue? Se arriscaria? Vamos lá. Hoje, como diz meu filho, eu estou atacado para dar pontos. Estou atacadíssimo, gente. Pensa num cara hoje, num homem que está atacado. Estou aqui igual um vulcão em erupção, esperando um aluno aqui me fazer rir de alegria. Não de tristeza, né? Porque eu posso rir de tristeza também. Ninguém se arrisca a pronunciar? Pode ser errado, não é um problema. Estamos aqui aprendendo juntos. Se der certo, eu te dou ponto. Se não der, não ganha nada. Mas também não perde. Foi engraçado. Ninguém quer se arriscar? Ok. Jesus. Presta atenção. Jesus. Christos. Isso. Jesus. Tá vendo ali? Aquela letrinha depois do iota? Ela é um E fechado. Sem o som de E fechado. Então, Jesus. Tá? O ômega.
com o ômicron e o sigma, que na verdade aí é um ditongo, tem o som de U. Então, Jesus, aí tem a letra Ri, ó, Ri, aí tem o Ro, Ris, Ris, não tem o sigma no meio, ó, Ris, Tos. Está acentuado no O, no ômega, aliás, perdão, no ômicron, no ômega, no ômicron. Então, Ris, Tos. Procura não esquecer disso, está gravando. Eu estou gravando. Então, Jesus Christos. Vamos lá? Alguém quer pronunciar comigo agora? Jesus. Jesus Christos. Jesus Christos. Quem quer pronunciar comigo, por favor? Vamos lá. Já só Jesus Márcia. Jesus Cristo. Jesus, não Jesus. Jesus Christos. Jesus, não Ié. Ok, Alguém está abrindo... pastor, esse finalzinho tem som de U? Jesus. Jesus tem som de U, exato. Se acostume a identificar o ditongo. Tá aí, ó. Ômicron. O ômicron com a outra, essa letrinha tem o som de U. Então, Iê, não Ié. Tem irmão que está abrindo a bocarra. Não, não é Ié, é Isus. E o Omicron tem acento para dar essa parte mais forte? Nós vamos falar sobre isso, que nós vamos entrar na parte dos ditongos. Nós ainda não entramos, então nós vamos explicar bem como funcionam os ditongos no grego. Então, é Jesus Christos. Perfeito, excelente. Vamos lá. O sistema de escrita e acentuação no grego bíblico é uma parte essencial para a correta interpretação e compreensão dos textos sagrados no idioma original. Neste capítulo, exploraremos detalhadamente o sistema de escrita grego, incluindo informações sobre a origem do sistema de acentuação, a função dos diacríticos, que são aqueles sinaizinhos, né, colocados em diversos lugares nas consoantes e vogais gregas. Lembra-se que no hebraico também, mas os diacríticos, eles eram colocados em posições fora do normal, que não corresponde ao grego, porque é um outro mecanismo de linguagem completamente diferente. E como eles afetam a pronúncia e o significado das palavras. Ou seja, preste atenção, no grego você vai encontrar palavras escritas com as mesmíssimas letras, mesmíssimas, só que a pronúncia e a diferenciação de acentuação vai dar um significado total e diferente. Não é tão diferente como em português, como, por exemplo, procure me ouvir com atenção. Na língua portuguesa, nós temos palavras que se escrevem muito parecidos. Concordam comigo? Sim. Olha só. Palavra sessão. S-E, 2 S's, atil, O. Mas também se escreve sessão. C-E, 2 S's, atil, O. E também se escreve sessão. C-E, cedilha, atil, O. E também tem secção. Para vocês verem que na língua portuguesa também tem algumas palavrinhas que traz um pouco de dificuldade. No espanhol, algo parecido também acontece. Nos idiomas de ramo latino, como português, espanhol, italiano, francês, acontece muito disso. No grego, é muito mais frequente. Você vai ver lá a palavra exatinha, com as mesmas letras. O que vai diferenciar é a acentuação. E a acentuação, ela muda tanto a pronúncia como o significado da palavra. A gente vai dar vários exemplos. E são exemplos que confundem, que você vai num texto bíblico e parece que você está lendo uma repetição de palavra. Só que não, são palavras de significados diferentes, mas acentuados também de forma diferente. A escrita é parecida, mas o que vai diferir é a acentuação
que muda o quê? A pronúncia e, consequentemente, o significado. Sistema de escrita grego. O alfabeto grego, como mencionado anteriormente, é uma variante do alfabeto fenício. Lembra-se que nós já falamos sobre isso? Com algumas modificações para acomodar os sons específicos da língua grega. Ao longo do tempo, o sistema de escrita grego passou por várias etapas de desenvolvimento e refinamento. Inicialmente, as letras gregas eram escritas apenas em maiúsculas, que eram chamadas letras capitais, e eram conhecidas como escrita uncial. Procura colocar um highlight aí para você não se esquecer. Se fizermos uma perguntinha no questionário que está lá atrás, não é? Como eram chamadas lá no passado as letras maiúsculas gregas? Escrita uncial. Procura não se esquecer disso. Com o tempo surgiu uma forma cursiva da escrita grega, conhecida como escrita minúscula, que era mais rápida de escrever e, eventualmente, se tornou mais amplamente usada. Então, procura guardar aqui isso na sua memória. Muito bem. Originalmente, na história do desenvolvimento do alfabeto grego, a forma maiúscula ou a uncial, ela é a mais antiga, foi a que surgiu primeiro, tá? Ela é tanto que foram encontrados, e são encontrados até hoje, centenas de manuscritos de documentos escritos em grego uncial, ou seja, unicamente com as letras maiúsculas. Agora, o formato minúsculo é novo, não tem mais de 800 anos de idade. O uncial chega a ter 3.500 a 4.000 anos, porque é muito antigo. Mas o formato minúsculo, também chamado de escrita cursiva, não alcança nem 800 anos de idade. Existem muitos manuscritos que foram encontrados e descobertos, mas a quantidade de documentos no formato uncial, ou seja, maiúsculo, é muito mais numeroso e abundante do que com a escrita cursiva. Hoje, o alfabeto grego é composto por 24 letras. Nunca se esqueça disso, 24 letras, sendo que algumas delas têm formas diferentes quando estão no início, no meio ou no final de uma palavra. Alguém pode me dar aqui só um exemplo de uma letra do alfabeto grego que ela é escrita de uma maneira quando está no começo, no meio, e muda a forma quando ela aparece no final? Só um exemplo. Não acredito que não se lembram. Vou repetir a pergunta. Existem, não muitas, algumas poucas letras do alfabeto grego. Preste atenção na pergunta. Existem algumas poucas letras do alfabeto grego que elas têm duas formas, duas maneiras de se escrever. Primeira maneira, ela é a maneira que se escreve no início ou meio de palavra. E a outra maneira, ela é escrita em final de palavra. Cite um nome de uma letra. Nós temos o gama e o tem que sol, não? Observa com atenção. Tem uma que não tem como esquecer. Se vocês memorizarem essa... Hã? Delta? Não. Estão se esquecendo muito rápido. Meu Deus. Misericórdia. Eu tinha esperança que alguém tinha memorizado. É a mais fácil de todas. E está exatamente aí na entrada da apostila, no nome de Jesus Cristo. Rapaz, vocês não olharam direito. Então é iota. O alfa. Iota. Não. Olha o nome de Jesus Cristo. Está ali. Está lá, está claríssimo, com água. Não estão vendo ainda? O Xi. Esqueci o nome. O Xi, pastor.
Não, não. Sigma. 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 Meu Deus! Como é que vocês estão esquecidos? Vão ter que redobrar a leitura, senão, olha, ninguém vai Eu falei sair outro daqui. certo. Ninguém vai sair do grego, vai ficar todo mundo parado. Vamos ter que repetir essa matéria. Não estou querendo ser pessimista, mas isso não pode ser esquecido. Ali, o nome de Jesus Cristo, olha lá. Jesus, ó, ao sigma no meio da palavra, e depois o sigma no final da palavra. É a mesma letra, só que muda o formato. O sigma em início e meio de palavra tem um formato, e o sigma no final de palavra. Procura anotar isso, por favor. Pelo amor do guarda de Niterói. Faz isso comigo, não. Não piora o meu coração, não. Eu sei que vocês têm orado pela minha saúde, mas se vocês continuarem assim, a minha saúde vai descer ribanceira abaixo. Sério, gente. Estou falando sério. Vai bater um desgosto, uma tristeza, uma angústia, uma aflição. Pelo menos o sigma. Memoriza o sigma. Tem outras letras, ok. Mas pelo menos o sigma. Não deixa de memorizar o sigma. Pega lá a caneta, tá aqui, o nome de Jesus Cristo. Sigma, início, meio de palavra, tem esse formato. Sigma no final de palavra, tem outro formato. Como fosse um Szinho, né? Com um rabinho, estão percebendo? Com um rabinho. E o sigma, em meio de palavra, é como fosse um Ozinho com um chapeuzinho. Procura memorizar esses dois formatos diferentes. Alguém está me entendendo, gente? Alô? Alguém está me entendendo? Isso. Memoriza pelo menos o sigma. As outras letras, ok, a gente vai aos poucos, mas memoriza pelo menos. Eu já tinha esperança que algum aluno tinha memorizado o sigma, mas agora me decepcionei. Pastor, eu falei aqui com o microfone fechado, o S. Eu falei em português. Eu errei. Podia ter falado em... A senhora falou a pronúncia, a transliteração. Nós não estamos, pelo menos, de momento, pedindo a transliteração. Então, vamos Eu procurar entendi, ser mas eu deveria ter falado em grego S, né? Isso, porque nós estamos já em grego 1, já saímos da introdução. A transliteração ela foi bem vista na introdução ao grego. Embora eu vou fazer no finalzinho aqui uma revisão da introdução. Então, todo aquilo que nós estudamos na introdução, eu vou resumir em 15, 20 minutos, no máximo, não mais do que isso. Tá? Porque estou percebendo que a falta de leitura é enorme da grande maioria dos irmãos. Desculpe a franqueza, pelo menos é o que estão demonstrando, entende? Eu, pelo menos, esperava que algum aluno tivesse memorizado sobre a letra sigma, mas me equivoquei, me enganei. Como eu me enganei, então, me dá o direito, me cabe o direito de cobrar mais leitura. Amém, É irmãos? verdade, Então, pastor. Concordo com você, sabe por quê? Na minha página estava anotado aqui, ó. sem comentários. Sem comentários, tá? Então, eu quero ajudar vocês, se vocês me permitem ajudar. Se vocês não me permitem ajudar, eu fico assim, de mãos atadas. Vou levar com tudo com muito bom humor, mas vou levar bem realista. Entende? Quero e vou me esforçar triplicadamente possível em ajudá-los. Agora, se vocês querem ser ajudados ou não, aí vocês vão demonstrar em atitudes e em fatos. Estamos combinados? O pastor está chato hoje, né? Eu sei que eu estou chato, mas é por bem de vocês. Vamos lá. A importância dos acentos e diacríticos no grego bíblico. Acentos e diacríticos são marcas ou sinais que são adicionadas às letras para indicar a pronúncia correta das palavras. No grego bíblico, o uso adequado dos acentos e diacríticos é crucial para uma interpretação precisa do texto. Não temos desculpa. Se esquecemos em incluir os acentos adequados ou os diacríticos adequados, já perdemos tempo e derrubamos todo um esforço, um suor tremendo. Então, por favor,
Redobrem leitura e atenção. Isso aqui é crítico, isso aqui é chave. Se você não prestar atenção na observação dos acentos e dos diacríticos, estão perdendo, então, na verdade, um certo tempo aqui. E ninguém aqui, obviamente, está perdendo tempo. Vamos lá. Acentuação no grego bíblico. Procura ter isso aqui na mente. O grego bíblico tem 3 acentos básicos. Vou repetir. O grego bíblico tem 3 acentos básicos. Quais são eles? O agudo, o circunflexo e o grave. Mas preste atenção, por favor. Eu coloquei aqui a pronúncia figurada, ou que nós chamamos de transliteração. É para ajudar você a entender que aqui a palavra tem um som de acento agudo. Aqui a palavra tem a som de acento circunflexo. Aqui a palavra tem agudo de acento grave. Aliás, vamos parar aqui rapidinho. Eu quero perguntar a vocês, se é que se lembram. Agora estou um pouco preocupado. Na língua portuguesa, que não acontece no espanhol é bem diferente. Na língua portuguesa existe o uso da crase, sim ou não? Sim. Sim. Qual é a razão do uso da crase em língua portuguesa? Se é que alguém se lembra. Para falar tipo A. Isso, perfeito. Ô, irmã Ruth, só a irmã Ruth que está no óleo. Eu sei que o restante está no óleo, mas você tem que abrir a botija, a tampa da botija para ele sair. A crase na língua portuguesa, ela aparece por quê? Por causa de a. Como, por exemplo, eu fui à casa da irmã Ruth para tomar aquele chá. A casa. A. Porque o primeiro A é artigo definido feminino. A casa. E o segundo A é preposição de direção. Ou de lugar. Então, para eu não colocar 2 vezes a, o que eu faço? A combinação dos 2 As e represento pela crase, que em espanhol não existe. É a la casa. Me fui a la casa de la hermana. A la. Mas no português exige a crase. Sim, pastor Juarez. Não, eu tenho anotado aqui. Isto. Como é importante nós associarmos a função da crase na língua portuguesa. No grego, algo parecido vai acontecer. Por isso que estamos aqui batendo pesado na tecla. Não se esqueça desses 3 acentos fundamentais na língua grega. Os acentos no grego bíblico, voltando à apostila, página 11, indicam a sílaba tônica de uma palavra. Não é em nada diferente da língua portuguesa. Ou seja, a sílaba que deve ser pronunciada com maior ênfase. Por exemplo, na palavra portuguesa, café. Qual é a sílaba mais enfaticamente pronunciada? Vamos lá, alguém rápido. Café. Qual é a sílaba mais enfática? Demoraram, gente. O que está acontecendo? Com medo de falar errado. Vovô. Qual é a sílaba mais enfática? O segundo vô. O segundo vô. Paralelepípedo. Qual é a sílaba mais enfática? I. O I do pi. Isso. Paralelepípedo. Porque está acentuada Uma pedra com acento quadrada. agudo ou com grave? Agudo. Agudo. Então, até aqui, grego e português estão caminhando muito parecidos. Concorda comigo? Até aqui, está tudo muito parecido. Mas lá na frente vai abrir uma diferença. Mas, por enquanto, estamos tudo caminhando muito parecidos, grego e português. Vamos lá.
Agora vamos ver a representação desses acentos na escrita grega. Acento agudo. Está vendo aqui entre parênteses? Alguém está vendo lá em acento agudo? Abro parênteses, eu coloco como é a representação em português. Indica uma sílaba tônica com entonação mais alta. Exemplo, está aí a palavra Deus. A acentuação está em cima, exatamente, aí está correto, ela está em cima do Omicron. Como eu pronunciaria esta palavra? Vamos lá, alguém pode tentar? Sem medo de errar. Theos. Theos. Não. Theo. Jamais. Deus. Não. Que letra é essa? Essa não é letra tal. Se fosse a letra tal, seria Theos, mas não. Que letra é essa? Já esqueceram? Não acredito. I do not believe it. Que letra é essa, irmãos? Que começa a palavra Deus? É TH, não é? Mas qual é o nome dessa letra no grego? Teta. É a Teta. 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 Ó, teta. Não teta. A teta está com bezerro, ó, bezerra. Tá? Teta. E aí não é tal. Cuidado, irmãos, eu vou tirar ponto. Agora vocês estão me animando a tirar ponto. Vocês estão me motivando a tirar ponto. Não é teos, é theos. Theos. Procura ler a letra antes de falar. Faz um esforço, traz a memória. Como é que eu pronuncio essa letra? Theos. 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 Tá entendido? Theos. Nunca Theos. Nunca. Jamais. Me dá um pouco de angústia ouvir um aluno olhar para essa letra e pronunciar Theos. Misericórdia. Vamos lá. Acento circunflexo indica uma sílaba tônica com uma entonação mais elevada e prolongada. Agora, isso aqui confunde. Presta atenção. Olha só. Na escrita do grego, tanto o acento agudo como o circunflexo, eles são quase iguais, por que não dizer iguais? Estão vendo aí? São exatamente iguais. O que vai diferenciar é a pronúncia. Ao invés de nós falarmos kalos, não kalos, kalos. Alguém tá percebendo a diferença? Kalos e kalos. Kalos. Alô? Vou perguntar de novo. Alguém está percebendo a diferença? Sim. Se fosse acento agudo, seria kalos. Kalos. Mas como é circunflexo, kalos. Kalos. O que acabamos de ler? O acento circunflexo indica uma sílaba tônica com entonação mais elevada e prolongada. Isso quer dizer que o som demora mais tempo para se extinguir. Alguém está me entendendo, gente? Quando se trata do acento agudo, o som é alto, mas ele é rápido. Kalos. Kalos. Mas aqui não é kalos, é kalos. Kalos. Ou seja, o som ele é prolongado, indicando aqui que é o acento circunflexo. Estão vendo que eles são exatamente iguais, só vai mudar o quê? Pronúncia. O grave indica uma sílaba tônica com entonação baixa. Em algumas palavras, o acento grave pode indicar a ausência de uma vogal longa. Exemplo, ele mesmo, ó, autos versus autos. Olha,
Olha só, veja só. Escreve-se exatamente igual. Alguém está percebendo? As letras são exatamente as mesmas. Só muda na acentuação que, além de mudar a grafia, muda o significado. Então, na primeira é ele mesmo. Quando está acentuado, autos. E quando não está acentuado, autos. Ela mesma. Calma, não se desespera não. A gente vai lá na frente bater com vários exemplos de muitas semelhanças. É importante notar que algumas palavras, a ausência de acento, preste atenção nisso aqui, faz um highlight, ó. A ausência de acento pode ser significativa. Palavras com acento agudo ou circunflexo podem ter significados diferentes de palavras sem acento ou com acento grave. Esta é uma de várias dificuldades do grego, que não acontece com a língua portuguesa. No momento que uma palavra recebe acento agudo, circunflexo ou não, vai qualificar uma diferença no significado. Eu estou usando as mesmas letras. Parece tudo igual, mas tudo se difere na acentuação. A acentuação é que vai determinar a diferença. Portanto, a acentuação correta é fundamental para a interpretação correta do texto. Até mesmo na língua portuguesa, quando você faz uma redação e não acentua corretamente, sejam sinceros, dá ou não problema? Perde o sentido da palavra, né? Perde o sentido, se não acontece algo pior, distorcemos uma palavra ou uma frase. O grego é muito sensível, No momento que você esquece de acentuar uma palavra que deve ser acentuada, ela já ganha um outro significado totalmente diferente. A mesma coisa quando você faz o inverso. Quando você acentua uma palavra que não deve ser acentuada, outro problema. E aí você está criando um código estranho, que não tem nada a ver com o grego. Isso aí é a parte difícil do grego. A gente tem que memorizar essas regrinhas que são fundamentais. Diacríticos. Falei de acentuação, agora eu vou falar dos diacríticos. E depois nós vamos colocar os dois lado a lado, para você ver qual a diferença entre acentuação e diacrítico. Além dos acentos, o grego bíblico faz uso de diacríticos, que são sinais adicionais colocados sobre as letras para indicar a presença de sons específicos ou para diferenciar formas Deixa eu baixar aqui. Fala, Eli. homógrafas. Vamos lá. Algum aluno pode me explicar o que quer dizer formas homógrafas? Você pode não saber, não é obrigado, pode errar na sua definição, mas isso aqui é importante para a gente procurar memorizar. O que você entende por formas homógrafas? Eu falei agora o significado, agora é pouco. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, você vai descobrir perfeitamente o significado dessa palavra, formas homógrafas. Quantas palavras se pronunciam igualmente? Não, é o contrário. São é o as contrário. Palavras que se da escrevem mesma da mesma grafia. maneira, professor? Palavras que se escrevem da mesma maneira. mesmíssima maneira, porém de significados diferentes. Ah, Anota em algum lugar. Formas homógrafas. Palavras que se escrevem exatamente iguais, mesmíssimas letras, porém com significados diferentes. É como nós escrevêssemos, por exemplo, gato, gato, gato. Só que é só para você entender. Se você colocar o acento no A, muda o significado, como seria no grego. Pato
P-A-T-O. Aí, se você acentua o O, muda o significado. Pató. Pató, exato. Pato, pató. É algo assim. O Uma grego palavra você vai apoio. encontrar... Ou a palavra Isso. apoio, né? Isso, Um é exato. apoio de verbo e o outro de apoiar alguma coisa, né? Exatíssimo, exatíssimo. Mas o grego tem demais disso. Uhum. Essa é uma das várias dificuldades do grego. Tem demais. Para a gente saber ler grego, temos que conhecer como essas dificuldades podem ser identificadas. Se a gente não identifica essas, digamos, diferenciações, não adianta você pegar o texto da Bíblia no Novo Testamento que você, oh meu Deus, o que é isso? Que você vai se confrontar com dezenas de palavras de mesma escrita, mas de acentuação diferentes. Alguém está me acompanhando? E a acentuação é que vai diferenciar aquela daquela palavra. Pode ter 10 palavras num texto bíblico com a mesma escrita, mas você vai observar aonde está a diferença. Na acentuação e nos diacríticos. De quebra ainda tem os diacríticos. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha que engraçado, isso vai soar estranho, mas é assim que funciona no grego. Os diacríticos mais comuns são os espíritos e as respirações. Quando eu ensinei a um pastor hispano grego há uns anos atrás, ele começou a dar gargalhada. Por que, irmão? O grego está oprimido, não está? Como assim? Precisa de libertação. Por quê? Só está falando de espíritos e respirações. Isso parece culto de libertação, né? Falei, irmão, não mistura as coisas. O grego tem dessas situações diacríticos que são espíritos e diacríticos que são respirações. Agora, vamos explicar isso aqui para ninguém confundir e levar para o lado de libertação, porque acidentalmente um aluno que está ali pensando muito nas coisas do céu, ih, pastor, você está entrando já nas coisas do reino, do mundo espiritual. Não tem nada a ver. Continuamos no grego. O que são espíritos no grego? Os espíritos representados por um sinal de aspas acima de uma vogal. Procura memorizar isso aqui. Ó. Isso aqui é de suma importância. Olha lá, o alfa é como fosse uma vírgulazinha pequenininha, estão vendo? Invertida. Olha lá. Ela é tanto invertida como não, porque ela tem duas formas. Então, estão vendo? Tem a vírgulazinha com o rabinho puxado para o lado esquerdo e para o lado direito. São dois tipos de diacríticos, né, que são os dois tipos de espíritos, tanto na letra alfa como na letra épsilon. Estão percebendo aí? Tem na épsilon, tem a vírgulazinha puxada para a esquerda, depois o épsilon puxado para a direita. Indicam a presença de um som H aspirado no início da palavra. Agora aqui vai ficar interessante. Por exemplo, a palavra que nós lemos aí, anthropos, ser humano, é pronunciada com som de H aspirado no início. Na verdade, eu falei de propósito errado, porque a pronúncia correta seria anthropos. Anthropos. Por quê? Porque aí acontece duas coisas. Preste atenção. Que aparece a acentuação, o acento agudo, okay? E aparece o espírito. Quando o acento agudo e o espírito entram juntos, então anthropos. Anthropos e não anthropos. Eu falei errado de propósito. Então, o correto, temos que olhar. Soltar o acento ou soltar a aspiração sozinha? Aí entram os dois. O acento e a aspiração. Alguém está me acompanhando?
Quando entra o acento e a aspiração, o som da vogal é anthropos. Anthropos. Respirações. Vamos indo devagar, para ninguém depois, meu Deus, não entendia nada. As respirações são também representadas por um sinal de aspas acima de uma vogal. Ela vai aparecer sempre, olha lá, combinado com 2. Foi o que aconteceu na palavra anthropos. E indicam a ausência de um som H aspirado no início da palavra. Como, por exemplo, a palavra agape, amor divino. Olha só. Agape. Qual é a correta pronúncia? Eu dou a ênfase no A. A. Mas o A não está acentuado. O primeiro A. Aliás, o primeiro alfa, desculpe. Mas está o segundo alfa. Mas a pronúncia é A. Ágape. Ágape. Eu dou a ênfase no primeiro alfa. Ainda que pela lógica, a acentuação maior deveria estar na segunda. Mas por causa da combinação. Alguém tá me entendendo? Temos aí a combinação de um acento e de uma aspiração. Quando aparece um acento numa vogal e aspiração em outra vogal, qual das vogais vai ser a mais enfática? Isso aqui é uma regrinha. Vai ser a primeira. Procura colocar, então, isso assim por escrito. De 2 vogais, quando uma delas tiver a respiração, quando a primeira tiver a respiração e a segunda tiver o acento, a sílaba tônica vai ser a primeira. E se não tivesse a respiração, seria aquela que tivesse o acento. Isso é uma regrinha. Mas aí nós temos os 2. Alguém está me acompanhando? Nós temos o 2. Temos um alfa com uma respiração e o outro alfa com acento. Por terem os dois, então o acento, a ênfase vai ficar no primeiro. Ágape. Ágape. Se não tivesse a respiração no primeiro alfa, então seria agape, porque estaria o segundo com o acento agudo. Assim E o vice-versa. significado completamente diferente, deve ser, né? Sim, sim. Mas vamos por partes. Aí estamos entendendo que dessa forma como estamos acentuando, fala-se do amor de Deus, do amor divino. Concordo com a irmã. Se a gente esquece um desses acentos, muda o significado da água para o vinho. Muda completamente. Vamos lá. Variações na acentuação e diacríticos. Eu sei que isso é difícil, porque é um conjunto de várias regrinhas interligadas. Na medida que você vai conhecendo essas regrinhas e lendo as palavras, elas vão, aos pouquinhos, sendo entendidas e assimiladas. Vamos às variações. É importante observar que, ao longo do tempo, houve variações na forma de acentuação e no uso de diacríticos no grego bíblico. Isso ocorreu devido ao processo de transcrição manual dos textos e à evolução da língua. Portanto, ao estudar textos antigos, é possível encontrar variações em relação à acentuação e ao uso de diacríticos, o que pode afetar a interpretação de algumas palavras. Quanto a isto, vocês fiquem super tranquilos que a gente não vai ter em nenhum momento a necessidade de fazer análise de textos ou manuscritos antigos. Isso não. No mestrado em teologia, teremos o grego 2. Aí sim, aí nós vamos adotar um livro muito bom que tem no mercado, que reproduz em fotografia vários textos
unciais bem antigos, né? E aí vai nos dar essa capacidade. Virando a página. A importância teológica da acentuação e diacríticos. Alguém talvez... Bom, a irmã Lúcia ela já deu uma palhinha, mas algum aluno perguntaria, pastor, na prática, quando eu estou lendo um texto do Novo Testamento, o que isso me afeta a mim, como aluno e leitor do Novo Testamento no grego koiné? Vou te dar a resposta agora. Olha só. Além de sua relevância linguística, a acentuação e o uso de diacríticos também podem ter implicações teológicas no grego bíblico. Algumas palavras ou passagens podem ter significados ligeiramente diferentes, com base na acentuação ou no uso de diacríticos, o que pode levar a interpretações teológicas distintas. Portanto, a compreensão adequada desses elementos é crucial para uma análise teologicamente precisa dos textos bíblicos. Eu não sei, acredito que sim, que alguns de vocês já devem ter entrado nas redes sociais e assistido vídeos de vários ministros, pastores, tentando explicar palavras dos originais do grego koiné. Quem já teve acesso a alguns desses vídeos? São centenas. Não vou citar nomes por respeito, por ética, mas tem, olha, coleção. É só você esticar o dedo e escolher quem você prefere, mas tem coleções de vídeos de dezenas, centenas de pastores que apresentam, com a melhor das intenções possíveis, podem acreditar, a exposição de frases e palavras no grego koiné. Agora você vai ficar assustado com o que eu vou dizer. De um grupo de 90, vamos ter uma ideia aqui, de 90 vídeos, 90 pastores completamente diferentes. Você acredita daqueles 90 vídeos de pastores muito bem intencionados, querendo dizer, olha, essa palavra fala do amor de Deus, essa palavra fala do amor humano, ou do amor fraternal, e assim por diante? De 90 desses vídeos, está sentado? 10% são confiáveis. Só. O quê? 10%. Analisa comigo. Se você quiser ter acesso a um desses, de alguém que você conhece, ou já viu várias vezes, analisa como ele apresenta a palavra na sua acentuação. Só isso. Só o fato de você analisar a maneira como ele apresenta a palavra na sua acentuação, que você vai chegar à conclusão qual é a qualidade que esse pastor está me ensinando a compreensão desta palavra ou deste texto ou desta expressão no grego koiné. E não se assuste, é somente 10%, porque eles não entram nos detalhes da gramática. Agora eu pergunto, é facinho trabalhar com os detalhes gramaticais? Sejam sinceros, é facinho? Até no português é difícil, imagina. Até no português é difícil. Está aí, meus irmãos. Nós estamos há quase meia hora só trabalhando bem devagar a questão de acentos e diacríticos. Eu sei que alguns de vocês estão assim, meu Deus, como é que eu vou separar do outro? Calma. Nós estamos abrindo um mapa. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença dos pontinhos, das cruzes, dos triângulos e dos quadradinhos, se posso usar essa linguagem figurada, para a gente saber percorrer bem o mapa. Qual é a conclusão, então, que nós chegamos? O sistema de escrita e acentuação no grego bíblico é uma parte essencial para uma interpretação precisa e profunda dos textos sagrados no idioma original. Os acentos e diacríticos desempenham um papel crucial na indicação da pronúncia correta das palavras e podem afetar o significado das passagens. Um estudo cuidadoso desses elementos é indispensável para estudiosos, teólogos e todos aqueles que desejam se aprofundar nas riquezas do grego bíblico. O grego bíblico tem uma riqueza
riqueza, irmãos, uma riqueza. Oro a Deus, desde que começamos, né, no mês passado, teve essa interrupção pela nossa saúde, mas eu oro a Deus que Deus leve a todos vocês, eu não sei em que momento vai ser esse, mas é a minha oração, que comecem vocês lerem o texto grego, vocês vão detectar uma riqueza que você não enxerga no português. Uma coisa é você ler o texto bíblico no português, e eu não estou aqui menosprezando, graças a Deus, com muito suor, trabalho, esforço de centenas de tradutores, temos um dos melhores textos da Bíblia em língua portuguesa, nada, claro, à perfeição, porque o nosso idioma é um idioma muito complexo, como é o espanhol, é muito complexo, o italiano, o francês, são idiomas latinos, e os idiomas latinos são super complexos em comparação aos idiomas anglo-saxões, mas graças a Deus temos aí uma tradução da Bíblia respeitável. 9 traduções só de Ferreira de Almeida. 19 em língua portuguesa, e dessas 19, 9 só de Ferreira de Almeida. Mas quando você pega o texto grego e já pode lê-lo fluentemente, irmão, você se emociona, você fica, meu Deus, eu pensei que era só isso que o texto Será um dia dizia, mas... memorável. Hein? Será um dia memorável. Eu vou gravar quando eu estiver Irmão, lendo e se eu fluentemente. disser que esse dia está mais próximo do que eu imagino? Se creres, verás a glória de Deus. Amém. Se crer, se não creres... Não, se eu, José Carlos de Souza, for olhar para mim mesmo, eu tô frito. Esse é o problema. O irmão não pode olhar para a sua capacidade, mas olhar para a capacidade que Deus vai lhe dar. Amém, irmão José Carlos? É Deus que vai dar uma capacidade ao irmão. O irmão tem esforço, o irmão tem garra. Me corrija se eu estou errado. O irmão Amém. tem dedicação, está suando a camiseta como ninguém, está molhado. Ninguém está vendo, mas Jesus está vendo. O Eu irmão está conheço um irmão que suando. Deus deu o russo para ele era missionário, Deus deu a língua russa para ele. Ó. Eu não me surpreenderia. Uma aula aí, o irmão Zé Carlos recebe uma unção aí de Deus e começa, enarre cairologos, em cairologos profeon. Meu Deus, tão Uau. rápido. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Deus pode fazer. Pastor, naquele exercíciozinho, já o meu diz assim, no princípio era o verbo e Deus era o verbo. É o que eu achei. Esse é como diz... Não, mas no original era assim, no princípio de todas as eras, Deus era a palavra, e a palavra executada era o próprio Deus. É forte, porque a palavra grega é logos. O pastor, Sim. quando eu fiz o trabalho, eu coloquei palavra no primeiro. Mas aí, como eu vi os outros, era tudo verbo, eu mudei. Palavra. O original é palavra. Almeida que transcreveu como verbo. Aqui, olha, é palavra. Palavra. Entendeu? Correto. Aí, quando eu mandei para o senhor, como eu vi os outros, aí eu falei assim, não, vai ser verbo, aí eu coloquei no verbo. Não. Não está de todo errado, porque está indo, só foi pela tradução de Almeida. Mas Isso. se for pelo literal, palavra como é no grego, koiné, o primeiro eu vi, porque o senhor colocou fazer palavra por palavra, né? Aí, quando eu procurei a palavra, estava palavra, não verbo. Aí eu fiz como palavra. Mas aí, os versículos todos estavam como verbo, em todos os lugares que eu vi. Aí eu falei assim, eu vou colocar verbo, porque eu não sei se eu colocar palavra vai ficar errado. Só para vocês terem uma ideia, no grego tem 2 palavras, presta atenção, no grego tem 2 palavras que significam palavra, mas são significados diferentes, formas diferentes, escritas diferentes. Uma é logos. O que é logos? Logos é a palavra revelada. No princípio era Cristo, a palavra revelada. Então, logos é palavra revelada, a palavra que se deu a conhecer. Agora, tem uma outra palavra no grego para palavra que é rema.
palavra que desencadeia poder. Palavra que move poder. Mas rema também significa palavra. Palavra que palavra que emite, que desencadeia poder. Vou dar vários exemplos, mas vou dar só um exemplo. Quando Jesus passa a caminhar sobre o mar da Galileia e encontra os discípulos, com o barquinho quase se arrebentando, quem se coloca na proa do barco fazendo aquela pergunta? Se és tu, manda-me vir a mim. Quem foi essa pessoa que fez essa pergunta? Pedro. Não, Pedro. para Jesus, né? É claro que Jesus fez. Certo. Qual a resposta que Jesus dá a Pedro? Alguém se lembra? Se és tu, manda vir a mim. E aí Jesus responde como? Vem. Essa é a palavra rema. Veio. Veio com uma flecha, bum, bateu no peito de Pedro, creu e começou a andar em cima das águas. Essa é a palavra que materializa o sobrenatural. Então, rema é a palavra que materializa o poder de Deus. Logos é a palavra que revela o próprio Cristo. E, gente, é lindo. Lindo, vocês vão chegar lá. Eu creio nisso, eu creio. A fluência, pelo que eu vejo, a fluência do grego koiné, que é o original que a palavra foi escrita, é uma ferramenta imprescindível. Não apenas imprescindível, altamente indispensável. O estudante em teologia que despreza o estudo do grego está amassando a própria escritura. Porque, pastor, um erro pode mudar totalmente o sentido daquilo. Isto. Porque os testemunhos de Jeová, eles estão em cima de muitas heresias usando a própria Bíblia. Porque eles têm uma tradução deles própria, a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Eles usam muito o grego koiné, muito, só de maneira totalmente assim, distorcida. E não se assustem, irmãos. Vocês vão ver nas redes sociais, vocês vão ver nos comentários de algumas bíblias de estudo, significados totalmente distorcidos, que, consequentemente, é a falta de um conhecimento básico do movimento ou do mecanismo da gramática do grego. Vamos fazer uma recapitulação? Mas olha, você vê, já no hebraico, ela é mais fácil, porque no hebraico as três primeiras palavras é realmente o significado da palavra. Então, quer dizer, Sim. É mais fácil. O hebraico tem essa facilidade, mas, por outro lado, tem a dificuldade do formato das letras e o segmento da escrita, que causa confusão na grande maioria das pessoas. Ninguém está acostumado a escrever da direita para a esquerda. E é difícil memorizar os valores das consoantes em hebraico, partindo do princípio que no hebraico não existem vogais, que cria uma outra dificuldade. Há um uso enorme de sinais diacríticos, seria quase um quádruplo, né, em comparação ao grego. O grego já temos sinais diacríticos definidos, né, ou, digamos, pré-definidos. Aliás, no grego. No hebraico, não. Eles vão sendo criados na medida que a necessidade das falsas vogais tenham que ser criadas. Vamos aqui fazer uma rápida recapitulação? Uma bem rápida recapitulação? Pastor? Sim. Pastor, por favor, será que o senhor podia repetir de novo essa parte de Gênesis? Eu comecei a anotar, mas eu não consegui Gênesis 1. Não é Gênesis. No princípio de todas as eras. O Evangelho de João, preste atenção, minha irmã. Evangelho de João, capítulo 1º, versículo 1º. Não confunda, porque são parecidos os textos, mas estamos nos referindo ao grego koiné. E jamais tem relação com Gênesis. Isso seria uma pequena aberração. Eu sei que não foi a sua intenção, a senhora se confundiu. Tá? Sim. Então, vamos deixar isso bem claro. Quando eu estou falando do grego, eu estou falando do Novo Testamento. Gênesis não tem nada a ver com grego, é totalmente hebraico. Certo? Era isso que eu ia dizer. O Velho Testamento é escrito no hebraico e o Novo já é no grego, né, pastor? Exatissimamente. Nós estamos estudando o conteúdo, o idioma que deu conteúdo ao Novo Testamento. Embora, sim. Só uma coisa. Então, eu já tenho ouvido dizer que a teologia, por exemplo,
que é o estudo sobre Deus, né? Corretíssimo. Só que a própria palavra fala que Deus é insondável, né? Então, Sim. a teologia não será mais o estudo da revelação de Deus? 100% correto. Só por causa desta definição precisamente teológica que Immanuel Kant, o grande filósofo sueco que viveu entre Amo, 1717 e amo ele. 1804, não sei se a senhora leu Immanuel Kant, mas a senhora Eu deu a gosto. mesma frase de Immanuel Kant. Se não foi, se a senhora não leu, foi o Espírito Santo que fez assim, ó, soprou na sua mente. Eu lhe dou 75 pontos. Amém. Parabéns, olha, a senhora está ligada. A senhora citou a frase de um dos maiores filósofos suecos sobre a inspiração da teologia. Fantástico. Parabéns, Eu irmã amo, Maria Bandeirinha. amo Continua essa ligada assim. Continua ligada assim. 75 pontos para a senhora. Na verdade, a teologia é o estudo da revelação de Deus ao homem, porque é impossível estudarmos a essência e a totalidade do próprio Deus. Concorda comigo? É impossível, porque Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é inesgotável, não tem Já como. nos perdemos com o pouco que nos dá. Olha o filósofo José Carlos de Souza. Esse é o nosso filósofo de plantão, né? Com todo carinho e respeito. Esse aí não falha. Vamos fazer então uma rápida recapitulação, porque eu não quero passar das 10 horas. Vamos lá, deixa eu encontrar o meu slide. Isto. O meu cursor que não está me ajudando aqui. Vamos ter que fazer diferente. Vamos lá. Isto. Vamos lá, então. Perfeito. Deixa eu mover aqui. Ok. Ok. Todos estão enxergando os slides? Yes. Alô? Todos estão enxergando? Perfeito. Bom, aqui eu não vou fazer essa recapitulação porque seria desnecessário, que são todas as letras do alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, hi, psi. Ok, vamos lá. Vamos então... aqui fala sobre escrevendo as letras, não quero fazer recapitulação sobre as letras, já passamos por isso. Pronunciando as letras também, não quero passar por isso, certo? Pronunciando os ditongos, por favor, redobrada atenção. O ditongo consiste em duas vogais que produzem um único som. A segunda vogal é sempre uma iota ou um upsilon. Esses slides compartilhei hoje no grupo. Por favor, salve-os. Alô? Salve-os. Registre-os, guarde-os em algum lugar, mas você vai precisar desses slides. Nem tudo está na apostila, porque do contrário, a apostila seria um negócio enorme, gigante. Então a gente procura, de uma forma equilibrada, acrescentar alguns detalhes que a apostila não nos traz. Então, olha só, a segunda vogal de um ditongo sempre é um iota ou um upsilon. Aqui não tem dificuldade, a menos que o aluno não queira ou tenha um pouco de preguiça. Desculpe a franqueza, mas a forma para você memorizar é prática, ó. Esses são todos os ditongos no grego. Ai, ei, oi, au, ui, eu, nu. Eu. Na verdade, aqui se pronuncia como eu. Tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, são 9. Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 ditongos. Procura memorizá-los. Não tem errada. Não existem mais de 8 ditongos. São exatamente estes 8. Vou dizer aqui a pronúncia para você ter em mente. Ó, ai, ei, oi, au. Aqui é u. Não ou. Ui, el, ó, el é o E aberto, e eu. El,
e eu. O ditongo impróprio é composto por uma vogal e um iota subscrito. Que negócio é esse de iota subscrito? O iota subscrito é um iota pequeno escrito embaixo das vogais. Já vamos ver isso daqui a pouquinho. As palavras que começam com um ditongo precisam de ter sinais de aspiração. O que é aspiração? Respiração é o completo, o contrário. Não tem som que mexa com a laringe. O sinal de aspiração é colocado acima da segunda vogal do ditongo, ó. Ai-tel, ai-tel. Ó, a pronúncia é ai-tel, ai-tel. Vamos lá. Nós hoje ficamos em cima de pontuação e acentuação, mas aqui nós estamos como pontuação e silabificação. Isso aqui também é importante. Como é que é a pontuação no grego? Já se perguntaram? Ela é um pouco diferente. Ó, a vírgula é parecida, tanto na língua portuguesa como no grego. Olha lá. Céus, céus. O ponto final, estão vendo? É também igual. Mas o ponto acima da linha é o ponto e vírgula. Então, se tem um ponto acima da linha, está indicando o quê? Que é ponto e vírgula. E o ponto e vírgula no grego, aliás, na língua portuguesa, é o ponto de interrogação. Então, um texto que você, não é, veja com ponto e vírgula no grego, está se tratando de interrogação. Então, aqui, ó, Deus, bem engraçado, né? Em português seria aquele formato de cabo de guarda-chuva, mas no grego é ponto e vírgula. Apóstrofo, quando uma preposição termina uma vogal e uma palavra seguinte começa com a vogal e a vogal final da primeira palavra é omitida. É muito comum isso na língua portuguesa. Isso chama-se de elisão. É marcado por um apóstrofo, não é apóstolo não, gente, é apóstrofo, que é colocado no lugar aonde foi emitida a vogal. Ó, apo, apo, emu, se torna ap, emu. É semelhante à contração em português, minha alma, mas isso são as marcas de acrílico. Nós estamos indo devagar, porque a gente vai trabalhar com muitos exemplos para vocês começarem a identificar. Os acentos foi a temática de hoje. Quase todas as palavras em grego têm um sinal de acentuação. Quase, isso quer dizer que não é 100%, mas quase, um bom número. É colocado acima de uma vogal e demonstra qual a sílaba é acentuada. Originalmente, o acento era de diapasão, como fosse uma melodia musical. Tipos de acentuação. Lembram-se? Vamos lá, quais são os tipos? São apenas 3. Agudo, grave e circunflexo. Isto, agudo, grave e circunflexo. Vamos agora dar uma melhor definição. O agudo indica que originalmente a diapasão subia um pouco na sílaba acentuada. I tell, I tell. O acento grave indica que originalmente a voz caía um pouco na sílaba acentuada. Kai theos rologos. Vamos falar sobre isso na próxima aula com um pouquinho mais de exemplos. O acento circunflexo indica que a voz subia e então caía um pouco na sílaba acentuada. Agnus, ó, agnus. Alguém sabe o significado dessa palavra grega? Agnus. Agnus. Agnus Dei. Isso, Agnus Dei, excelente. Agnus Dei. Vamos lá, irmão Zé Carlos, me dá a tradução. Agnus Dei. Ô, papai do céu. Só que isso é em latim, né? Mas vem da palavra grega agnus. Vamos lá. Se irmão Zé Carlos me dê agora a tradução, sem consultar o Google, claro, ou nenhuma ferramenta tecnológica, ganha 75. Não é obrigado.
Eu vou ser honesto com o senhor, consultei. Consultou. Cordeiro. Agnus Dei quer dizer cordeiro de Deus. E Agnus no grego é cordeiro. Foi honesto. Jesus está de pé lá aplaudindo. Esse é meu filho. Marcado pela honestidade. Jesus se alegra, irmão, com a honestidade de cada um de nós. Glória a Deus. Vamos lá. Pronúncia. Vamos terminar, fica tranquilo. Estamos indo hoje um pouco devagar para você, mastigar. É como a gente estivesse te dando aí um pedaço bem duro de carne e você vai, aos poucos, mastigando. Se todos os alunos na aula acentuam qualquer sílaba a seu bel prazer, pode se tornar muito difícil se comunicar entre si. Daí, a importância dessas duas coisas, memorização e identificação. Memorização, e você não se obrigar a pronunciar uma palavra da mesma maneira em todas as ocasiões, a memorização do vocabulário pode se tornar muito difícil. Identificação. Existem algumas palavras que são idênticas entre si, excetuando-se, olha o que diferencia o quê? Excetuando-se o quê? Os seus acentos. Conhecer os acentos destas poucas palavras pode ser de grande utilidade. Aí tem a silabificação, que é uma outra parte que eu não vou entrar hoje, embora está aí no slide, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente. Eu quero batalhar bem pesado com a questão dos acentos. Olha as regras básicas para os acentos. O acento agudo está ali, a transliteração. Pode ocorrer em qualquer uma das 3 últimas sílabas. Isso aqui tem que ser memorizado. O acento agudo pode ocorrer em qualquer uma das 3 últimas sílabas, qualquer. Mas o circunflexo somente pode ocorrer em uma das 2 últimas sílabas. Isso acompanha uma vogal longa. Isso é regra. Se você não memorizar isso, vai ser muito difícil você identificar o acento circunflexo em uma palavra no grego. O grave é formado com uma palavra normalmente acentuado com um agudo na última sílaba. Que interessante, já facilita. Os acentos nos substantivos procuram permanecer na mesma sílaba. Isso nos substantivos. Nos verbos muda. Mas eu tô indo devagar, gente. Vão trabalhando Coisa só... demais, vai muita informação por dia só. Aí temos que processar aos pouquinhos, tá? Bom, eu vou parar por aqui, já que nós estamos nos dedicando só para a acentuação. Na próxima aula a gente vai trabalhar de novo um pouquinho mais e trazendo mais exemplos. Eu vou trazer mais exemplos escritos, tá? Para vocês começarem a diferenciar palavra de palavra baseada nos acentos e nos diacríticos. Vamos à página 42. Página 42, lá. Vamos nos esforçar para fazer os exercícios. Por favor, todos na página 42. Já vou sair aqui do slide. Página 42, todos estão lá? Lá no final, bem no final. Lista de exercícios. Já encontraram? Lista de exercícios. Quem encontrou? Quem está perdido ainda? Ninguém quer admitir que está perdido ainda. Página 42. Você vai ver exercícios da aula 1. Tá lendo comigo? Exercícios da aula 1. Exercícios da aula 2. Exercícios da aula 3. Quando eu falo aula, o conteúdo da apostila se refere a capítulo. Já observaram? Aqui no final eu falo de aula, mas é a mesma coisa quando eu me refiro a capítulo. Então vamos lá. Exercícios da aula ou do capítulo 3. Qual foi a temática do capítulo que estudamos hoje? Ou pelo menos demos uma alavancadinha, porque na próxima aula eu vou dar um reforço em cima disso. Qual foi a temática que nós trabalhamos hoje? Tema de escrita e acentuações. Escrita e acentuação. Perfeito, irmã Lúcia. Isso é importante
que o aluno tem em mente. O que nós estudamos hoje? Ou pelo menos demos o pontapé inicial para estudar. Escrita e acentuação. Na próxima aula eu vou dar outra repassada, sem antes, para entrarmos no próximo capítulo. Eu nunca vou entrar assim de cara, de solapado, num só capítulo, sem a gente dar uma melhorada para ficar bem assentado nas nossas mentes. Olha aqui, nós temos 5 perguntas. Explique o que são os acentos e como eles afetam a pronúncia das palavras gregas. Se você voltar lá no capítulo 3 e ler com atenção, não vai ter dificuldade. Se ainda tiver dificuldade, vai nos slides e revisa o vídeo. Tá? Essa é a primeira pergunta. Explique o que são os acentos e como eles afetam a pronúncia das palavras gregas. Afeta ou não? A Yes. presença ou a ausência dos acentos nas palavras gregas? É a minha pergunta. Afeta ou não? Sim ou não? Sim. Sim. 100% afeta. Aí você vai explicar como isso acontece, como isso afeta. Pergunta 2. Qual a diferença entre o acento agudo e o acento circunflexo no grego koiné? Acabamos de falar agora. Então, coloca a diferença. Vai lá, vê direitinho, revisa o que nós estudamos, vai nos slides e essa pergunta vai ser facilmente respondida. Escreva a palavra ágape com os acentos corretos. Aqui não está com os acentos corretos. Eu reproduzi aqui de propósito, uns acentos errados. Aí você vai colocar com os acentos corretos. Válido você pesquisar na internet. Já dei um exemplo lá atrás, pode recorrer à apostila, mas aqui, como eu coloquei aqui, está errado, acentuado incorretamente. Pergunta 4. Cite 3 regras básicas para acentuação correta de palavras no grego bíblico. Já falamos dessas regrinhas. Falamos pelo menos umas 2 vezes. Então, vai lá no capítulo 3 e você vai citar, resumido, quais são as 3 regrinhas básicas para acentuação correta de palavras no grego bíblico. E a última pergunta, transcreva esta palavra aí, ó. Eu não vou dizer a pronúncia. Usando acentos e pronuncie corretamente. Não estou aqui usando acentos. Ela está sem acentos. Parece que ela está acentuada corretamente, mas não está. E procura dar a tradução dela no português. É uma coisa que eu e você precisamos 24 horas por dia vindo de Cristo. Sem isso aqui, a gente não vai na frente, a gente não avança nem 1 centímetro. É o significado dessa palavra. É Senhor? Não. Oração, Senhor seria, pastor. Senhor Oração. seria Kyrios. Senhor seria Oração. Kyrios. Oração. Não. Vocês vão pesquisar. Que palavra é essa no grego? Eu não vou pronunciar. Se eu pronunciar, alguém já vai saber. Tem a letra Ri, alfa, rho, iota e sigma. Pode pesquisar. Haris. Hã? Haris. Aris. Ô, irmã! Marruth. Se essa continuar assim, eu vou ter que lhe isentar, irmã Ruth. Continua nesse comportamento que eu Mas, vou lhe isentar. infelizmente, eu não me lembro, eu já estudei, não me lembro do significado. Irmã, a sua modéstia me aterroriza. Eu vou para a cama tremendo hoje. Pastor, eu estou falando aqui com o sinal fechado. Fala sério. Haris. Pronto, irmã Ruth já deu serviço pela metade. Agora vocês vão descobrir que palavra é essa, o significado dessa palavra em português. Haris. Gente, deu para dar uma boa visão a nível introdutória de como funciona o sistema de escrita e os acentos? Deu? A nível introdutório. Sim ou não? Pastor, Minha dor de cabeça deu também. essa palavra não é graça, não? Graça. Pastor, Graça. Maravilhosa graça. Graça. 50 por senhor, 50 por senhor. Eu sei que o senhor não consultou o Google. Não. Tenho Graça. absoluta certeza. 50 por senhor. Só para o senhor ir para a cama mais alegre. Mais Rapaz, eu tinha que dar 75, que é um milagre. Não, Deu não, certo, não, rapaz. não. Eu vou devagar. Eu sei que o santo é de barro. Eu sou de talco, e o senhor é de barro. Então, Eu se eu estou jogar só 75, ouvindo eu pego o 75 senhor. hoje.
Até agora eu só Não, ouvi mas 75 a todo mundo. Querendo abandonar o barco depressa. Para eu dar Pastor. 75 para o senhor, ó, eu dou esse desafio. O senhor vai ter que me pronunciar os 4 primeiros versículos de João, capítulo 1. Aí eu dou 75. Se o senhor pronunciar direitinho os 4 primeiros versículos, João 1, João 1, 2, 1, 3, 1, 4, 75 são seus. Tá aí. Para aí um pouquinho. Dá para ele? João, capítulo 1. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. No princípio... Não. Em grego. Em Em grego. grego? Não, Não, grego. é complicado, é. Aí ninguém vai fazer isso. O Não, pastor se é. animou em português, em Me grego. dá essa oportunidade em português, ué. Não, estamos estudando grego, pastor. Grego, Mas em português não. tradução, Aí ué, teria já que estou ser língua traduzindo. portuguesa. Estamos estudando grego. Já estou traduzindo. Não. Eu sei que o pastor Juarez é estratégico. Ele é um estratega militar. Gente, vamos terminar nossa aula. Já passamos do horário 10h06. Muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, sigam as recomendações. Eu não dei recomendações ao vento, eu dei recomendações a vocês, tá? Sigam, redobrem leitura, revisem o que foi estudado hoje, vai lá, releia. Ih, pastor, não entrou na minha cachola, não entrou na minha cuca, vai no vídeo, tá? Faça os exercícios, vai entrar sim, se Deus quiser, tá? Tá aqui a irmã Ruth que pensa que não está avançando, ela não tem ideia. Ela Eu vou dizer, estuda irmã no Ruth, mundo, você está achando o quê? Você ó, estuda no mundo. irmã Ruth tá Olha, eu, por igualzinha causa da minha dificuldade, eu pesquiso. É como o irmã senhor Ruth, falou, existem muitas irmã, fontes, exato. e como pela sua orientação, eu procuro descobrir se a pessoa fala corretamente mesmo. E a Filtrar, gente vê isso o chama-se que o senhor falou. Mas eu estou filtragem. Como é importante. pesquisando, pastor. 100%. Pesquisando. Mas essa é o que eu quero levar o aluno do bacharel em teologia. Eu percebo que no básico eu tentei e alguns não deu certo. No médio eu tentei e não houve Ô, resposta. pastor, eu Sim. postei aí no grupo, para quem é kindergarten igual eu, para escrever as letras, quem quiser fazer tracinho, comprar no Amazon, entendeu? Ó, excelente, irmã, fantástico, fantástico. A senhora vai ser Isso é a muito minha bom. ajudante no grego, no mestrado, nem que eu lhe pague. Ó, para você fazer as letras gregas no Amazon, tem isso aqui, que interessante. Só 6 Isso aqui pra- dólares só. Quanto? 6 dólares. Fala sério, fala sério. Gente, vale a pena. Parece coisa de criancinha. É treinamento, né, pastor? É um treinamento. Isso. Eu vou procurar e vou postar. Sabe o que eu vou fazer, gente? Me permita, para a gente terminar, não estou querendo tomar muito tempo. Eu vou comprar 3 e vou sortear para dar para um de vocês. Pronto, para 3 de Olha! vocês. Eu Vou já comprar tenho. essa semana. Na próxima aula, eu vou pegar o nome de todos vocês, vou sacudir aqui uma sacolinha e vou tirar 3 nomes. Como é que ajuda, pastor? Isso. Nem que seja, por exemplo, se o irmão Washington for um dos sorteados, não tem problema. Eu mando pelo correio, vai chegar lá no Brasil em 15 dias. Manda via fax. Gente, estamos fechados? Vou comprar essa semana com coração alegre para ajudar vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai sortear entre 3 alunos. 3 de Mas vocês vão ajuda levar. mesmo, muito bom. Vocês vão gostar. Eu tenho para adulto. Eu tenho 320 páginas, né? Mas esse aí... Nós somos criança. Tem que ser uma criança. Tá bom. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, e agradecer. Gente, valeu essa aula, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, valeu. Muito. Vamos trabalhar devagar, como diz o ditado, devagar o carro chega. Muito rápido, eu cheguei à conclusão que não tem como. Vocês vão capotar na primeira, então vamos devagar, bem devagar. Vamos trabalhar bem essas 8 aulas, tá? E Deus será glorificado e vocês vão fazer uma boa prova de grego 1. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Vamos... Pastora Priscila, se a senhora puder, por gentileza, se puder, né? Se não puder, não há problema, eu passo para outro aluno. Abre o seu vídeo e nos guiar uma oração para concluir a nossa aula de hoje, se a senhora puder.
Se a senhora tiver alguma dificuldade, me deixe saber, aí eu passo para outro aluno. Pode ser o áudio só, pastor? Tá bom. O áudio, então. Pastora Priscila, então, está tendo algumas dificuldades de vídeo. Então, pastora Priscila vai estar levantando a sua voz e agradecendo a aula de hoje. Por gentileza, pastora. Amém. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer por essa aula tão maravilhosa, tão especial para Aleluia. nossas vidas. Senhor, obrigado por tanto conhecimento vindo do nosso pastor. Que tu possa dar graça, que tu possa visitar a casa dele neste momento. Nós já somos gratos pelo que o Senhor tem feito. Em E nome nós de sabemos Jesus. que a bênção vai ser completa para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós Sim, somos Senhor. gratos, Senhor, por essa bênção tão grande que o nosso pastor recebeu. Que tu possa abençoar grandemente, que ele possa ser essa bênção na nossa vida como sempre foi. A cada um de Glória, nós, glória. Pai, que estamos aqui, visita cada um dos teus servos. Tu és aquele que contempla o coração de cada um, tu és aquele que Aleluia. sabe que cada um precisa e necessita. Entra com a bênção e a vitória a cada um de nós. Senhor, nos dê uma semana de bênção e de paz. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Nosso lema para fechar. Seriedade. Seriedade. Verdade. Compromisso. Compromisso, Disciplina. disciplina, Seriedade. seriedade, Compromisso. compromisso, Disciplina. disciplina, Seriedade. seriedade, Compromisso. compromisso, Disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário necessário que ele cresça. e que eu diminua. eu E diminua. eu diminua. É necessário que É ele cresça necessário que ele cresça É necessário que ele e eu cresça. diminua. e que eu E diminua. eu diminua. É necessário que É ele cresça necessário que ele É cresça necessário que e ele que cresça. eu e que eu diminua. diminua. E a Deus damos E o a quê? A Deus honra, a honra, glória glória, e o poder para poder. sempre. Muito obrigado, boa noite, um Amém. abençoado Amém. final de A paz segunda-feira. para todos. Excelente semana para vocês. E até a próxima segunda, dia 15. Isso aí, estamos agarradinhos, dia 15. Deus abençoe. A paz Amém. para todos Paz do vocês. Muito Senhor a obrigado. todos. Amém.